cristãos, para nós. E lá no livro de Hebreus, tem um relato sobre o que é a fé. Hebreus capítulo 11 fala sobre os heróis da fé, todos eles. Tem lá o capítulo todo, vem relatando, falando nome por nome de todos os heróis da fé. Inclusive fala de Abraão. No livro de Hebreus capítulo 11, né? E o versículo 1 nos dá uma base do que é fé. E aí o versículo 11 fala assim: fé é um firme fundamento das coisas que não se vê, mas que se o quê? Que se espera. Isso é fé. Fé é você crer naquilo que você não está vendo. Isso é fé. Fé é você crer no inacreditável. É você crer no impossível. Isso é fé. Amém? Isso é fé. E todo homem precisa desta fé. Porque esta aqui não é uma fé comum, não é uma fé natural. Esta aqui é a fé da Bíblia, a fé bíblica. É a fé perfeita em Deus. Esta é a fé verdadeira que todo homem precisa para, inclusive, entrar no céu. Ninguém consegue entrar no céu se não adquirir esta fé. Se a pessoa viver a vida toda dela aqui na terra, que seja 50 anos ou até 100 anos, e nesse período que ela viveu aqui na terra, ela não adquiriu esse tipo de fé, que é a fé bíblica, então ela não vai entrar no céu. Então ela não vai ser salva. Consequentemente, ela vai para onde? Ela vai para o inferno. Porque ela não adquiriu a fé que todo homem precisa para, inclusive, entrar no céu. Todo homem precisa. E se nós estamos aqui agora, na presença de Deus, é um sinal muito forte de que nós adquirimos esta fé. Senão nós não estaríamos aqui. É ou não é verdade? Senão nós não estaríamos aqui. Porque só entra num templo evangélico e senta no banco para adorar o Senhor aquela pessoa que deixou a manifestação da fé fluir na sua vida, no seu intelecto, no seu pensamento, no seu coração. Então, é por aí. Agora, é certo que todo ser humano já nasce com um tipo de fé. Não essa fé que eu estou falando. Não essa fé. Ninguém nasce com essa fé que eu estou falando. A fé da Bíblia. Fé bíblica. Ninguém nasce com essa fé. Mas todo ser humano nasce com um tipo de fé. Que tipo de fé é essa? A fé natural. Ora, é natural a pessoa sair de casa para o trabalho, ir para o ponto do ônibus, esperar o ônibus ali, chegar, o ônibus não está vendo o ônibus. Mas ela está no ponto esperando o ônibus vir e ela acredita que o ônibus vai vir, ainda que ela não esteja vendo, ela crê que o ônibus vai vir. Isso é uma fé natural. É uma fé que todo mundo tem. Essa não é contada para a salvação. Essa fé aí não é contada. Essa fé é que o diabo tem. É ou não é? Lá em
Tiago fala sobre essa fé. Até o diabo tem essa fé. Porque é fé natural. Quem tem fé natural, é natural. É natural. Agora, quem tem fé sobrenatural, é sobrenatural. Quem tem fé no impossível não é normal. É anormal. É sobrenatural. Então, não é esse tipo de fé natural que nós temos que ter. Nós temos que ter uma fé viva e eficaz, ou seja, uma fé de crer no inacreditável, de crer no impossível. Quando a criança nasce, ela já nasce com esse tipo de fé, a fé natural. E, inclusive, a fé natural, ela era para estar... A ciência era para ter colocado a fé natural como sexto sentido, porque é natural. Todo ser humano não tem 5 sentidos naturais? É ou não é? Não tem 5. Todo ser humano já nasce com 5 sentidos naturais. Quais são eles? Audição, visão, paladar, tato e qual outro? Olfato. 5 sentidos naturais. Todo ser humano já nasce com eles. Já nasce com esses 5 sentidos naturais. Agora, a fé natural era para ser o 5º sentido natural. Por quê? Porque é uma fé natural que todo mundo tem. Senão ninguém nem sairia de casa. Se as pessoas saem de casa para ir para o trabalho, pegam o ônibus, vão para o trabalho e tal, porque elas têm essa fé natural de que vai bem, né? São e salvo, e vai voltar depois. Essa é uma fé natural. É a fé do mundo, é a fé que todo mundo tem. A fé que todo mundo tem. Não adianta nada. Esta fé natural não adianta nada. Nós temos que ter o quê? Nós temos que ter uma fé sobrenatural. E esta fé sobrenatural que me faz andar de cabeça erguida, esta fé sobrenatural que me faz enfrentar as lutas, e é esta fé sobrenatural que em meio aos problemas me faz refletir e saber que o nosso Deus, Ele vai me dar vitória. Ele vai me dar vitória. Essa fé que me faz caminhar em meio às adversidades, em meio aos problemas, porque eu creio que o choro pode durar a noite inteira, mas a alegria virá pela manhã. É assim que acontece. Pode o choro durar a noite inteira, mas a alegria virá ao amanhecer. Amém? E a alegria virá assim. Virá. Basta nós crermos, nós confiarmos em Deus. Amém? Olha, Romanos capítulo 10. Romanos capítulo 10. Deixa eu abrir aqui no endereço certo. Olha como é que a fé é importante. Olha como é que a fé é importante para nós. Qual é o primeiro quesito? Qual é o primeiro quesito para entrarmos no reino dos céus? Uma pergunta que eu faço. Qual é o primeiro quesito para entrarmos no reino dos céus? Romanos capítulo 10, versículo 9. A saber, quem pode acompanhar, por favor, acompanhe.
A saber, se com a tua boca confessares ao Senhor Jesus, e em teu coração creres que Deus o ressuscitou dos mortos, será salvo. Esse é o quesito para entrarmos no caminho, melhor dizendo, entrarmos no caminho da salvação eterna. Porque aquele negócio, muita gente entra no caminho da salvação, mas como tem muitas vielas, tem muitos galhos no caminho, tem muita gente que ao invés de continuar em frente, eles vão para a direita, outros vão para a esquerda. Quer dizer, ele fez o quê? O que aconteceu na vida dele? Ele se desviou. Aí tem gente que fala, não existe crente desviado. Existe sim. Existe sim. Não existe crente desviado, existe crente afastado. Não. Ou a pessoa está trilhando o caminho da salvação, ou a pessoa se desviou para outro caminho. Nesse momento que ela está andando no caminho da salvação, então ela está de acordo com a vontade de Deus e ela vai ser salva. Mas uma vez que ela desobedeceu a palavra de Deus, isso significa dizer que ela entrou em um atalho, ela entrou em outro caminho, quer dizer, ela se desviou do caminho da salvação, por algum motivo. Por algum motivo, ela se desviou. O que não é bom, porque motivo nenhum, problema nenhum, pode nos separar do amor de Deus. Nada! Não foi isso que disse o apóstolo Paulo? Nada me separará do amor de Deus. Nada. Nem a morte, nem a fome, nem a nudez, nem o perigo, nem a espada, nem um anjo, se descer do céu um anjo e falar assim, separa-te do amor de Deus. Nada, absolutamente nada nos poderá separar do amor de Deus. Nada. Amém, gente? Essa palavra é para você, mas é para mim também. Eu estou precisando dessa palavra. Quando eu estava dando uma estudada hoje, o Espírito Santo falou comigo de uma forma poderosa através dessa palavra. Por isso que eu digo essa palavra, que é uma palavra para a gente dividir no mínimo 3 tópicos. Porque é uma palavra bem extensa. Falar sobre fé é uma palavra bem extensa, um assunto bem extenso. Então, só para vocês entenderem que a fé é fundamental, a fé bíblica é fundamental para nós vencermos tanto aqui na terra, como também entrar no céu, herdar a salvação eterna. Então, a Bíblia inclusive diz, lá em Hebreus, a Bíblia diz o seguinte, que sem fé é impossível alguém agradar a Deus. Impossível. Agora, como é que a pessoa vai agradar a Deus se não tem fé? Né? Falar que tem, todo mundo fala. Todo mundo fala. Mas, na verdade, são poucos. São poucos que têm verdadeiramente a fé. E a gente prova na Bíblia, né? Está escrito na Bíblia Sagrada que poucos participam. 2 Tessalonicenses, capítulo 3, verso 2. Vamos abrir lá, para a gente ter a confirmação que nós falamos aqui, nós provamos na Bíblia, dentro da Bíblia. Viu? 2 Tessalonicenses, capítulo 3, verso 2. Se você achou aí, pode ler, por favor. Pode ler, por favor.
Quem vai ler aí? Eu já achei aqui também, mas pode ler aí alguém. Então deixa eu ler então. Ninguém quer ler, deixa eu ler. Olha só. 2 Tessalonicenses capítulo 3, verso 2 diz assim, ó. E para que sejamos livres de homens dissolutos e maus, porque a fé não é de todos. A fé é de todos? A Bíblia diz que a fé não é de todos. Então nem todos têm essa fé. Nem todos confiam, nem todos creem no verdadeiro Deus. Mas nós cremos. E por isso nós estamos aqui. E louvado seja o nome do Senhor. Porque nós cremos. Louvado seja o nome do nosso Deus. Porque nós cremos nele. Nós cremos nele. Amém? Então se você crê no Senhor, você será bem-aventurado. Romanos, voltando para Romanos capítulo 10, voltando para lá, o versículo 10 diz assim, ó, visto que com o coração se crê para a justiça, com o coração se crê para a justiça, e com a boca se faz confissão para o quê? Para a salvação, uma confirmação do versículo 9. Com o coração se crê para a justiça, com o coração se crê para a justiça, e com a boca se faz confissão para quê? Para a salvação. Então, a nossa mente e o nosso coração está ligado. Está um ligado no outro. Tudo que a mente recebe, manda para o coração. E vice-versa. O coração sente, vai para a mente. Tudo que está no coração, vai para a mente. E, sucessivamente, aquilo que está no nosso coração, nós falamos. Nós falamos exatamente aquilo que está no nosso coração. Então, versículo 11 diz assim, porque a Escritura diz, todo aquele que nele crê não será confundido, porque não há diferença entre judeu e grego, porque o mesmo é o Senhor de todos, rico para com todos os que o invocam. Amém? Então, não importa a nacionalidade da pessoa, a cor, a classe social, não importa se a pessoa é rica financeiramente ou pobre, não importa. O nosso Deus, o Deus da Bíblia, ele atende aquele que confia nele, aquele que crê nele, ele atende. E o versículo 14, como pois invocarão aquele em quem não creram? E como crerão naquele de quem não ouviram? Quer dizer, olha só, como pois invocarão? Como é que a pessoa vai invocar? Como é que você vai invocar o nome de uma pessoa que você não crê nele? Como é que a pessoa não crê em Jesus Cristo e vai invocar o nome de Jesus Cristo? Não tem como. Então se a pessoa não invoca o nome do Senhor Jesus, é porque não crê nele. É porque não acredita nele. Se acreditasse, estariam aqui conosco invocando a ele, como nós estamos invocando. Não é isso que diz a Bíblia, pessoal? Não é isso que diz? Então, como pois invocarão aquele em quem não crê? E como crerão naquele de quem não ouviram? Olha aí. Nós temos que invocar. Ou seja, nós temos que pregar a palavra de Deus. Invocar o nome do Senhor Jesus. Porque se nós não invocarmos o nome do Senhor Jesus, como é que as pessoas vão crer? Se nós não invocamos? Se nós não falamos de Jesus para elas? Hoje eu fiquei surpreso. Fiquei feliz hoje, surpreso, porque a Daniela chamou a multidão de manhã e trouxe aquela
visitou para cá e foi bênção. A reunião de manhã, tinha muita gente aqui. Quer dizer, a Daniele, ela fez o que a Bíblia manda fazer. Ela invocou o nome do Senhor Jesus, no qual ela confia. Ela chamou as pessoas para a mesma crença, para o mesmo crer, para a mesma fé dela. Então é isso que nós temos que fazer. E aí, no versículo 15 diz assim, continuando aqui o versículo 14: e como crerão naquele que não ouviram? E como ouvirão se não há quem pregue? Está vendo? Versículo 15: e como pregarão se não forem enviados? Como está escrito: quão formosos os pés dos que